Esta é a nossa aula de número 10, nosso 10º encontro. Estamos trabalhando teologicamente a carta aos Hebreus e também as epístolas gerais. Eu vou pedir a tua honrosa atenção na página 105, aqueles evidentemente que têm a matéria em mãos, e também vamos iniciar a terceira unidade do nosso livro, as Cartas Universais de Pedro. Bom, embora a primeira e a segunda carta de Pedro tenham ênfases distintas, ambas foram escritas por um mesmo autor, no caso o apóstolo Pedro. Tais epístolas nos oferecem profundas contribuições diante dos problemas que os destinatários estavam enfrentando. Os leitores eram cristãos judaicos dispersos pelas províncias da Ásia Menor. E embora também sejam incluídos os gentios convertidos que também estavam nessas igrejas. Na primeira carta, a intenção de Pedro era encorajar seus leitores diante das perseguições que sofriam pelos pagãos. Na segunda, o autor, já próximo da morte dele, busca alertá-los de maneira afetuosa sobre os inimigos internos. Esses eram os piores até. Além de avisá-los acerca dos equívocos que tristemente começavam a adentrar as comunidades cristãs. A igreja cresce, os problemas também crescem. Inimigos internos, inimigos externos, pagãos e até os que comungavam da mesma fé. Eram, digamos assim, um entrave, uma pedra, um atrapalho para o desenvolvimento da igreja que estava ali só apenas começando, mas tudo bem. Capítulo 1, a vida do apóstolo Pedro. Um dos 12 apóstolos de Cristo, Pedro foi sem dúvidas um líder e pregador com características singulares, sendo, quem sabe, o menos auspicioso, tá? O que é essa palavra auspicioso? Aquele em que há boas chances, boas consequências, que dá esperança de bons efeitos ou bons resultados e que tende a ser promissor, tá? Então, quem sabe, ele era o menos auspicioso dentre os discípulos de Jesus, ou seja, o menos preparado, tipo assim, esse cara não vai dar nada, não vai servir, mas se tornou o que vocês sabem o que Pedro se tornou. Depois do processo de restauração, do processo de cura, do processo de conversão, do processo de negação do nome de Jesus, mas do processo da entrega sem reservas que este homem chamado Pedro teve ao senhorio de Cristo. E isso era por conta do seu caráter vacilante, impetuoso e impulsivo. Contudo, ele era intenso e bastante sincero. E a gente vai ver muita coisa acerca do ministério, da conversão e da liderança do apóstolo Pedro. Quem foi Pedro? Bom, Simão Pedro, filho de Jonas, juntamente com seus irmãos, eram pescadores de Cafarnaum, lá na Galileia. Mateus 4,18 deixa claro isto. Parceiro de Tiago e João, seu temperamento era conhecido entre os galileus, local em que seus habitantes ficaram conhecidos, eram conhecidos pela energia e franqueza. Algo muito característico dessa região era a fala de Pedro. A gente entende isso, Marcos 14, verso 70, Atos 2 e 7. Muito provavelmente Pedro já era casado antes de ter recebido o chamado de Jesus para segui-lo. Isso porque a cura da sogra dele está descrita após a chamada do Pedro. Mateus 8 e 14. Além disso, ele foi acompanhado de sua esposa, olha que interessante, em viagens missionárias. E Paulo registra isto, primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 9, versículo de número 5. Então, a esposa do Pedro, a Bíblia não vai dizer o nome dela, não sabemos como ela era conhecida, o que ela desenvolvia de maneira concomitante, o ministério com seu marido. Não sabemos disso, mas há um registro, 1 Coríntios 9,5, conforme já falamos, da presença da esposa de Pedro em uma das suas viagens missionárias.
Ele foi discipulador de João Marcos. Esse João Marcos aqui é o mesmo do Evangelho de Marcos. Esse João Marcos é aquele que é sobrinho de Barnabé. Esse João Marcos também foi aquele discípulo que, na segunda viagem missionária de Paulo, ele não pôde participar, porque ele havia abandonado os auspícios missionários, digamos assim, da época, e Paulo, naquele momento, não o queria presente em suas viagens. Mas lembrando um fato interessante, na segunda carta de Paulo a Timóteo, é deixado claro acerca de João Marcos, quando o próprio Paulo escreve dizendo, olha, me traga o João Marcos, porque ele é muito útil ao ministério. Olha só que coração restaurador de Paulo. Já à beira da morte, ali a segunda carta a Timóteo é uma espécie de carta de despedida do apóstolo, é o seu, desculpe o termo aqui, o seu obituário, está finalizando a carreira, está sendo coroado praticamente, vai ser martirizado, e está lembrando que ele precisa restaurar o João Marcos. É esse João Marcos aqui, autor do livro de Marcos, inclusive chamado de meu filho Marcos, tá? Algo comum aos que faziam menção a seus discípulos, ou seja, os mestres chamavam os seus alunos, os seus talmidins, palavra hebraica para discípulo ou aluno, chamava de meu filho, uma palavra carinhosa para denotar também a dimensão da dedicação que os mestres tinham acerca dos seus alunos, os tratando como filhos, no caso. Conversão de Pedro, página 108. Pedro e seu irmão André seguiam a João Batista, tá? que em determinada ocasião indicou aos irmãos que Jesus era o Cordeiro de Deus, João 29. Crendo nas palavras de João Batista, na ocasião em que Jesus esteve em Betânia, João capítulo 1, verso 28, André apresentou Simão a Jesus, está lá em João 1, verso 40 e verso 41, e nesse momento Cristo deu-lhe o nome de Cefas, Evangelho de João, capítulo 1, verso 42, tá? Pedro passa a seguir o mestre, inclusive estando com Jesus nas bodas de Caná, ocasião do primeiro milagre do Senhor, segundo está escrito em João capítulo 2. Após acompanhar Cristo em uma viagem para a Judéia, voltou à sua antiga ocupação de pescador em Quifarnaum, João 4 e 43. Não se sabe ao certo, mas ao que parece, esse primeiro encontro com Cristo, ele não teve um impacto necessário em Pedro para que ele abandonasse de fato a sua vida de pescador. Ou, quem sabe, somente esperava maiores instruções. Mais tarde, Jesus o chama, estando Pedro com seus amigos, pescando no mar da Galileia, sabendo dessa informação, eles deixaram as suas redes e se tornaram pescadores de homens, conforme a promessa de Jesus em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18 até o 22. Foi isso que Jesus prometeu para eles no abandono das suas ocupações seculares. Num segundo momento, Pedro recebe a confirmação desse chamado quando Cristo fez a escolha dos 12. Marcos capítulo 3, do verso 13 até o verso 19. Foi após essa ocasião que aconteceu a sua chamada ministerial definitiva, agora sendo um dos 12 apóstolos, conforme as listas apostolares, por assim dizer, Mateus 4, 18 a 22, Marcos 1, 16 a 20, Lucas 6, do verso 12 a 16, e como o discípulo, evidentemente, ele se torna, depois dessas ocasiões, desses acontecimentos, sem dúvida nenhuma, o apóstolo Pedro se torna o discípulo mais notório de Jesus, ou mais conhecido, apenas nesse sentido, sendo substituído nessa questão aqui pelo grande apóstolo Paulo. A liderança do apóstolo Pedro. O temperamento aguerrido impulsionou Simão à condição de liderança entre os apóstolos, mesmo que extraoficialmente. Do grupo dos apóstolos ali, Pedro era o mais velho até, inclusive, tá? O mais velho, um morador muito conhecido em Quifarnaum, a profissão que ele tinha, o temperamento e por aí vai, tá? Pedro não somente ficou conhecido por seu temperamento ou sua personalidade,
mas também por sua conduta devotada ao Mestre Jesus, tá? Ele era muito devoto a Jesus, muito devoto. Claro, tem todo o processo da negação, vocês conhecem muito bem a história, mas até nisso, gente, eu vejo um propósito encapsulado de Deus ali, até nas negações de Pedro, tá? Deus sabe o que ele faz, o que ele permite até inclusive. Ministério de Pedro. Pedro viveu seu ministério com o Messias de maneira intensa. Na ocasião em que Cristo ressuscita a filha de Jairo, ele estava presente. Também teve a honra e o privilégio de andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. É ele quem confessa que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e foi abençoado por ele. Assim também como foi aquele que censurou Cristo, sendo repreendido logo em seguida. Então aqui na página 109, temos aqui alguns relatos acerca do marcante ministério de Pedro, que eu peço para vocês darem uma olhada. Apacenta minhas ovelhas. Após os episódios relacionados à ressurreição, Pedro, por alguma razão, decide não esperar mais e retorna ao seu antigo ofício, sendo acompanhado por outros. João 21, verso 3, eles voltaram a pescar. Ou seja, para eles, a morte de Jesus é como se tivesse acabado tudo, terminado tudo, voltam a pescar. Foi ali que Jesus aparece quando os pescadores não conseguiam pegar nada a noite toda. O mestre então orienta-os que em que direção jogar a rede. É aí que tem aquele texto interessante que Pedro diz: olha, a gente tentou a noite toda, não conseguimos absolutamente nada, mas segundo a tua palavra, porque tu está mandando, nós vamos jogar a rede segundo o direcionamento que tu nos destes. Ele foi líder da igreja primitiva, e aqui tem página 110, 111, até a metade da página, quem tem a matéria. Tem várias passagens e ocasiões que Pedro mostra essa liderança dele. Confrontou a mentira de Ananias e Safira. Com João foram a Samaria a fim de confirmar os convertidos. A questão de Simão, o mago, aquele encontro, né, que eles tiveram, né, não muito bom para o Simão, é claro, né? Ele encontra-se com Paulo, Atos 9, 26. Aqui tem várias situações e bem interessantes. Em Antioquia, é bom citar, né? Gálatas 2, 11 ao 14, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo e aceita com humildade a repreensão, conforme está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. É Pedro entendendo que naquele momento ele estava errado com relação ao que ele pensava de cristão judeu e cristão gentio, e por aí vai. Os últimos dias de Pedro, página 111, bem embaixo. Pouco se sabe sobre os últimos dias de Pedro, as informações obtidas são incertas. O que temos como probabilidades é que Simão teria saído de Antioquia em direção a Jerusalém, ficando por lá por muito tempo. A tradição também apresenta que mais tarde Pedro teria ido para Roma, local onde ele foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido, dizendo que não ser digno de ser crucificado como seu mestre, cumprindo o que Jesus havia lhe dito em João, capítulo 21, versos 18 e versos 19. Apesar de forte tradição, não temos evidências históricas que corroborem o evento aqui da crucificação dele, tá, gente? Independentemente dos detalhes, o certo é que o apóstolo Pedro realmente foi morto como mártir no período da famosa perseguição que foi engrandada pelo imperador Nero, lá por volta do ano 64 a 67 a.C. E Pedro, finalmente, aqui na página 112, é atestado, isso aqui não precisava nem reafirmar ou lembrar-lhes, Pedro, um homem totalmente transformado. Nada do que a convivência com Jesus, a entrada no cenáculo, descida do Espírito Santo, enfim, para agir na conversão deste homem, tá? O apóstolo Pedro, em todas as suas idiosincrasias, o que é isso, gente? Disposição do temperamento do indivíduo, que faz que ele sinta de um modo peculiar a influência de diversos agentes, maneira de ver, sentir, reagir próprio, especial de cada pessoa. Então o apóstolo Pedro, em todas as suas idiosincrasias,
demonstrava ser alguém exatamente como a maioria dos seres humanos. Agia mal e por impulso ao ser pressionado. Falava muitas vezes sem pensar, contudo, foi a grande demonstração da transformação e do poder do Evangelho de Cristo Jesus na vida de um pecador. Você tem um pecador rústico, que foi transformado pela presença do Evangelho na sua vida, este com certeza foi o apóstolo Pedro.